ciência e religião são como, sei lá, dois velhos amigos que concordam em discordar? Ou talvez rivais competindo pela verdade? Ou são só estranhos vivendo em mundos diferentes? Essa é a grande pergunta, né? É a grande pergunta, e é por trás dela que a gente vai na nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar de cabeça no livro Fé contra Fato, Por que a Ciência e a Religião São Incompatíveis, do geneticista Jerry Coyne, um livro bem direto ao ponto já pelo título. Totalmente. E a nossa missão aqui é desvendar o argumento central dele. A ideia de que ciência e religião não são só diferentes, mas usam métodos que são, fundamentalmente opostos para entender a realidade. Exato. O ponto de partida do Coyne é que as duas, ciência e religião, estão no mesmo negócio, que é o de fazer afirmações sobre como o universo funciona. Ok. A questão é que elas usam o que ele chama de caixas de ferramentas que entram em conflito para chegar nessas verdades. E quais seriam essas ferramentas? Então, a ciência opera com razão, com evidência empírica, com a dúvida constante. É um processo de sempre se questionar. Já a religião, na sua essência, se baseia em fé, em dogma, em revelação e autoridade. Ok. Mas peraí, muita gente diria que é perfeitamente possível ser um cientista de ponta e, ao mesmo tempo, uma pessoa de fé. Claro. O próprio Coyne não nega que existem cientistas religiosos, certo? Então onde é que está essa tal incompatibilidade? Essa é a distinção mais importante do livro. A incompatibilidade que ele aponta não é nas pessoas, sabe? É nos métodos. Ah, entendi. Ele não está dizendo que um cérebro não pode conter as duas ideias. O que ele diz é que os processos para se chegar à verdade são irreconciliáveis. Faz sentido? Ele usa uma analogia que eu acho muito, muito poderosa. Qual? A existência de fumantes que vivem até os 90 anos, sem ter câncer de pulmão, não invalida a ligação estatística esmagadora entre o cigarro e a doença. Claro, a exceção não anula a regra. Isso. Da mesma forma, a existência de um cientista religioso não anula o que ele vê como um antagonismo fundamental entre o método científico, que exige evidência, e a fé, que é, definida como crença na ausência de evidência. Entendi. A tensão está nos sistemas de pensamento, não necessariamente em cada indivíduo. E se esse conflito de métodos é tão fundamental, onde a gente vê isso no mundo real? Coyne aponta para alguma evidência concreta dessa tensão? Sim, várias. A primeira é algo que ele chama, de um jeito um pouco irônico, de indústria da acomodação. Indústria da acomodação. Pensa na quantidade absurda de livros, conferências, debates, até fundações bilionárias, como a Fundação John Templeton, que o objetivo principal é tentar harmonizar a ciência e religião. É um argumento interessante, quase contraintuitivo. A tentativa desesperada de fazer as pazes seria a maior prova de que existe uma guerra, é isso? Exatamente essa lógica. Tipo, ter um departamento de relações públicas gigantesco para um casamento que todo mundo insiste que é perfeitamente feliz. A própria existência do departamento já levanta uma suspeita. Pois é. Se a harmonia fosse natural e óbvia, não precisaria de um esforço tão massivo e, vamos dizer, caro para promovê-la. Certo. O segundo sinal que ele aponta são os números, a demografia. Nos Estados Unidos, por exemplo, os dados mostram que cientistas têm uma probabilidade 10 vezes maior de serem ateus do que a população em geral. 10 vezes? E a coisa fica ainda mais acentuada no topo. Entre os cientistas de elite, membros da Academia Nacional de Ciências, mais de 90% não acreditam num Deus pessoal. Mas isso não poderia ser um viés de seleção? Quer dizer, talvez pessoas que já são naturalmente mais céticas se sintam mais atraídas pela ciência, em vez da ciência fazer com que elas percam a fé? Sim, ele aborda esse ponto. Ele diz que mesmo que seja um viés de seleção, isso só reforça o argumento. Como assim? Mostra que o tipo de mentalidade necessária para ser um bom cientista, o ceticismo, a exigência por evidência, a disposição para abandonar ideias antigas, está em tensão direta com uma mentalidade baseada na fé. Uma atrai pessoas que se afastam da outra. Faz sentido.
Mas o que me pegou mesmo nos sinais que ele lista foi aquela pesquisa de opinião pública. Acho que era da revista Time, né? É um dado, nossa, é realmente chocante, é estarrecedor. A pergunta era bem direta. Se a ciência provasse que uma de suas crenças religiosas estava errada, o que você faria? Quase 2/3 dos americanos, 64%, responderam que rejeitariam a descoberta científica e manteriam a sua fé. Uau! Para o Coyne, esse é um nocaute. Mostra que, para a maioria das pessoas religiosas, quando a evidência e a fé colidem, a fé vence, a evidência é descartada. E isso, por definição, é o oposto do método científico. Ok, diante desse conflito todo, imagino que muita gente já tentou propor uma solução, um tratado de paz. E a ideia mais famosa que sempre aparece nessas discussões é a do paleontólogo Stephen Jay Gould, certo? O tal do Noma. Magistérios não sobrepostos. É uma proposta muito sedutora, muito elegante. A ideia é que não há conflito porque eles não jogam no mesmo campo, é isso? Basicamente, a ideia do Gould era que o conflito simplesmente não existe, porque a ciência e a religião governam reinos completamente diferentes, que não se cruzam. Elas têm magistérios ou domínios de autoridade separados. Então é como se a ciência ficasse com o hardware do universo, a matéria, as leis da física, o como as coisas funcionam, e a religião ficasse com o software, o significado, a moral, o propósito, o porquê de tudo. Cada um na sua pista sem risco de colisão, uma trégua diplomática. É bem por aí, uma divisão de trabalho muito arrumadinha. O problema, e esse é o ponto central da crítica do Coyne, é que essa trégua é linda no papel, mas não se sustenta na prática. Por quê? A religião simplesmente não respeita essa fronteira. Ela constantemente faz afirmações factuais sobre o universo, invadindo o magistério da ciência. Como assim? Onde ela invade o território da ciência? Me dá uns exemplos que o livro usa. Pensa nos exemplos mais básicos. A eficácia da oração para curar uma pessoa com câncer. Isso não é uma questão de significado, é uma afirmação sobre causa e efeito no mundo físico. Certo. Testável. Testável. A ressurreição de Jesus. Não é uma metáfora sobre renovação para a maioria dos cristãos. É um evento que teria acontecido no espaço e no tempo. A historicidade de Adão e Eva. A ideia de que a Terra tem só 6.000 anos. Milagres, como transformar água em vinho. Exato. Todas essas não são questões de valor. São hipóteses sobre a realidade que podem, em muitos casos foram, investigadas cientificamente. E, segundo Coyne, elas falharam em todos os testes. Vamos pegar um desses exemplos que você citou, que é um dos casos de estudo mais fortes do livro, Adão e Eva. Como a ciência e a teologia batem de frente aí de um jeito que o Noma não consegue resolver. Esse caso é perfeito porque ele vai no coração da teologia cristã. A existência literal de um primeiro casal humano não é um detalhe. É a base para a doutrina do pecado original. Entendi. A história é que Adão e Eva pecaram e essa mancha foi passada para toda a humanidade. Teologicamente, é uma peça de dominó fundamental. Se ela cai, a estrutura toda fica abalada. Porque o pecado original é o problema para o qual o sacrifício de Jesus na cruz é a solução. Sem o problema original, a necessidade da solução fica complicada. Exatamente. E é aí que o Coyne, como genetista, entra com um martelo científico. E qual é a martelada? Como a genética pode sequer opinar sobre uma história do Gênesis? É isso que é fascinante. A genética não precisa de uma máquina do tempo. Ela olha para o nosso DNA hoje. A diversidade genética que a gente carrega funciona como um registro histórico. Sim. Ao analisar essa diversidade, os cientistas conseguem estimar o tamanho mínimo que a população humana teve em qualquer ponto do nosso passado. É o que chamam de gargalo populacional. E o que os dados dizem? Os dados de múltiplos estudos genéticos são unânimes. A população humana ancestral, o grupo do qual todos nós descendemos, nunca foi menor do que alguns milhares de indivíduos, talvez em torno de 10.000. Nunca 2. Uau. Então, a ciência diz que o nosso genoma não vem de um casal, mas de uma multidão. A consequência teológica disso, pelo argumento do Coyne, é devastadora. Se não houve Adão e Eva literais, não houve pecado original.
E sem pecado original, o sacrifício de Jesus se torna uma solução para um problema que literalmente não existiu. É isso que ele diz. Nas palavras dele, que são bem diretas, Jesus teria morrido por uma metáfora. E isso cria um problema teológico imenso para as interpretações literais da Bíblia, que são a maioria em muitos lugares. E esse não é o único caso em que uma crença religiosa fundamental faz uma afirmação histórica testável, certo? O livro traz outro exemplo bem específico, sobre o mormonismo. Sim, um exemplo igualmente claro. Um dos pilares do livro de Mórmon, o texto sagrado deles, é a afirmação de que os povos nativos das Américas descendem de uma tribo de israelitas, Ah, sim. que teria migrado do Oriente Médio para as Américas por volta de 600 anos antes de Cristo. De novo, uma afirmação super específica. Não é sobre moralidade, é sobre história, antropologia, genética. E, portanto, testável. Exatamente. E a ciência testou exaustivamente. A genética mostra de forma conclusiva que os ancestrais dos nativos americanos vieram da Ásia Oriental, cruzando o Estreito de Bering há uns 15 mil anos. Nossa. Não há absolutamente nenhum traço de DNA do Oriente Médio nas populações nativas pré-colombianas. A arqueologia nunca encontrou um único artefato israelita antigo nas Américas. E a linguística? Nada, nenhuma conexão. O consenso científico é esmagador. É um conflito direto. E o que eu acho fascinante nesse caso é a reação institucional. Diante de tanta evidência contrária, o que a instituição faz? Ela revê a doutrina? E aqui está o ponto central do Coyne sobre como a fé funciona. Em vez de ajustar a crença para se adequar à evidência, a instituição protege a crença da evidência. Como? Ser usados de forma decisiva para confirmar ou refutar a historicidade do livro de Mórmon. Entendi. É a ilustração perfeita da tese dele. Quando os fatos contradizem a fé, os fatos é que são postos em dúvida, não a fé. Ok, tudo isso é um debate fascinante, mas alguém pode estar ouvindo e pensando, e daí? Por que realmente importa se Adão e Eva existiram ou de onde vieram os nativos americanos? Como o Coyne conecta esse conflito que parece teórico com o nosso dia a dia, com consequências reais? É aqui que o argumento do livro se torna mais sombrio e talvez mais importante. Coyne argumenta que essa mentalidade de colocar a fé acima da evidência não fica contida em questões teológicas. Ela transborda e causa danos reais, danos tangíveis em questões práticas. Imagino que ele fale de casos de saúde. Os exemplos mais trágicos que ele documenta são os de negligência médica por motivos religiosos. Esses são os casos mais difíceis de ler, imagino. Pais que, certamente, por amor e por uma fé profunda, acabam tomando decisões que levam a tragédias. São histórias de partir o coração. O livro detalha casos de crianças que morreram de doenças perfeitamente tratáveis, como diabetes tipo 1, apendicite, pneumonia. Nossa. Porque os pais, seguindo os preceitos de sua fé, optaram por orações e cura pela fé em vez de procurar um médico. E para mostrar que não são só anedotas, ele cita uma estatística assustadora de um estudo qual? O estudo analisou 172 mortes de crianças nos Estados Unidos por negligência médica motivada pela religião. E descobriu que em 140 desses casos... 140. Isso, 81% deles. As crianças sofriam de condições com uma taxa de sobrevivência superior a 90% se tivessem recebido tratamento médico padrão. 81% é um número brutal. E essa lógica de ignorar evidências vai além das decisões familiares, né? Afeta todo mundo através de políticas públicas. Sem dúvida. É aí que o dano se torna coletivo. Coyne usa o exemplo da oposição à vacinação obrigatória contra o HPV, o papilomavírus humano, que causa quase todos os casos de câncer de colo de útero. Certo. Ele mostra como grande parte da oposição, especialmente nos Estados Unidos, veio de grupos religiosos conservadores. E a oposição não era baseada em preocupações com a segurança ou eficácia da vacina, que a ciência já demonstrou serem altíssimas. A lógica era outra, certo? Sim, exatamente. A oposição não era científica, era moral. A base do argumento era a crença de que, por prevenir uma doença sexualmente transmissível, a vacina poderia,
encorajar a promiscuidade entre os jovens. Entendi. Então, para preservar uma norma moral específica, eles estavam dispostos a lutar contra uma medida de saúde pública que comprovadamente previne milhares de mortes por câncer todos os anos. A fé teve precedência sobre a evidência. É a mesma lógica em ação. A fé como um escudo contra dados inconvenientes. E ele aplica isso também às mudanças climáticas, né? Sim. Embora o negacionismo climático seja complexo e tenha muitas fontes, Coyne aponta para as raízes religiosas de alguns desses argumentos. A ideia de que Deus deu a terra aos humanos para seu uso e domínio, ou a crença, A promessa não é. essa mesma, a de que Deus prometeu em Gênesis que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Para alguns, isso é interpretado como uma garantia divina de que a humanidade é incapaz de causar um dano catastrófico ao planeta. Então, se Deus está no controle e fez uma promessa, o consenso esmagador de 99% dos climatologistas pode ser ignorado. A fé, mais uma vez, se torna uma justificativa para descartar um corpo de evidências gigantesco. Precisamente. Em todos esses casos, dos mais pessoais aos mais globais, o padrão que o Coyne identifica é o mesmo. Um sistema de crenças que não se baseia em evidências é usado para anular as conclusões de um sistema que se baseia. E as consequências são reais. Uau! Então, resumindo o nosso papo, a gente mergulhou fundo no argumento do Jerry Coyne de que existe um conflito real e fundamental, não entre pessoas, mas entre os métodos da ciência e da fé. Exato, sobre como determinar o que é verdade. Vimos as evidências que ele apresenta, desde a demografia dos cientistas até como as pessoas reagem quando a fé é desafiada por fatos. E vimos como as tentativas de paz, como os magistérios não sobrepostos, falham na prática, porque a religião faz sim afirmações factuais sobre o mundo. E o mais importante, discutimos como essa colisão não é só um debate acadêmico. Não mesmo. Ela tem consequências de vida ou morte, que vão dos quartos de hospital onde crianças morrem por falta de tratamento, até as políticas globais sobre vacinas e mudanças climáticas. Para fechar, o Coyne deixa um desafio no livro que achei muito poderoso. É uma espécie de exercício mental que ele chama de o teste do estranho para a fé. Assim, a proposta é notavelmente simples. Analise as crenças da sua própria religião com exatamente o mesmo nível de ceticismo que você naturalmente usa para avaliar as crenças de todas as outras religiões que você rejeita. É um convite para virar o microscópio para dentro. Um cristão, por exemplo, geralmente não tem dificuldade em ver as histórias da mitologia grega como mitos ou as afirmações do Alcorão como não literais. Claro. O teste pede para aplicar esse mesmo filtro crítico para a ressurreição, o nascimento virginal ou a eficácia da oração. Exato. A pergunta que fica no ar e que ele deixa para cada um responder honestamente para si mesmo é: se você aplicasse esse teste, se usasse esse ceticismo que aplica todas as outras crenças, a sua própria fé, o que sobraria no final?